É com grande alegria, com enorme satisfação que vou lecionar uma matéria espiritual dentro da palavra de Deus, a Bíblia, para vocês, irmãs, para vocês, irmãos, que estão me acompanhando há um tempo já nesta missão, neste encargo do Senhor. Eu sei que todos vocês vão desfrutar desta palavra e vão encontrá-la muito oportuna para a vida de vocês em particular e em especial. Amém? Muito bem. Incomoda um pouquinho os cachorros, não? Nesse microfone não. Pois é. Muito bem. Como eu dizia, estou muito contente com vocês. Sou muito feliz por cada um dos irmãos, das irmãs que estão militando este caminho da igreja, que é muito custoso, mas é o mais glorioso de todos, porque trilhar campos e caminhos para os homens não tem sentido. Para nós que queremos chegar ao céu com Deus, com Jesus Cristo, e reinar com Ele pela eternidade. Então, o que realmente importa é que nós tenhamos a palavra de Deus na boca e no coração e tenhamos a oportunidade de aprender, por meio destas lições bíblicas, muitos mistérios sendo revelados pelo Espírito Santo para nosso tempo, e que mediante nossa atividade, nossa obediência, nossa perseverança neste caminho, podemos chegar a muitos outros que não têm a mesma bênção que tem vocês e eu nesta tarde e cada vez que podemos nos reunir. Amém? Bom, eu quero começar usando uma imagem. Essa imagem você vai encontrar na gravação, na tela em que você vai assistir este vídeo, esta gravação. E esta imagem está reproduzindo em 5 pontos o que eu vou ministrar esta tarde. Está reproduzindo resumidamente em 5 pontos o que estarei ministrando sobre um tema específico chamado reconhecimento. Muitos de vocês, quando pensamos em reconhecimento, provavelmente como eu e tantos outros, de imediato pensemos ou pensaríamos em que os outros têm que reconhecer a mim ou algo de mim. É a maneira mais prática e mais imediata de entender o que é o reconhecimento quando nós vemos que alguém nos agradece ou vemos que alguém não nos agradece e nos dá uma ira interior porque não estão agradecendo. De imediato surge o tema do reconhecimento. O ser humano é egoísta por natureza. Todos temos nascido na mesma natureza. Todos temos essa possibilidade de ser extremamente egoístas. Porém, podemos corrigir isso na nossa vida. Primeiro, morrendo ao nosso eu, à nossa vida humana caída, e adquirindo de Deus, por pura graça, uma nova vida. Mas também por meio da disciplina da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da consagração, por meio da leitura e a prática da palavra de Deus. Notavelmente, essa palavra tem que ser ensinada.
Porque embora há uma palavra no Antigo Testamento e no Novo Testamento se repete que não precisaríamos mais ser ensinados. Mas quando o Espírito Santo governa nosso interior, nosso ser por inteiro, quando ele governa, então temos um mestre dentro de nós. Mas enquanto estamos no processo de crescimento espiritual, nós precisamos sim reconhecer que alguém deve nos ensinar. E nesta tarde, nesta missão de hoje, vamos cumprir por ambos os lados o compromisso que temos de aprender a verdade e andar na verdade. Eu, por um lado, ensinando a pura verdade, e vocês, por outro lado, ouvindo e aprendendo e levando para casa para praticar. Eu poderia começar com outro assunto, que talvez fosse mais fundamental que este. Este assunto de hoje é mais prático. Talvez tivesse iniciado com o tema os 5 territórios da autoridade delegada de Deus na Terra. Mas deixo para outra oportunidade, porque é um tema muito profundo. Muito profundo. E mais de um dos que me ouvem, ou que me ouvirem nessa próxima ocasião, como agora, querem provas bíblicas. E na ocasião de eu ministrar esse segundo assunto, dos 5 territórios da autoridade delegada de Deus na Terra, eu vou precisar muitos versículos para provar, e não somente isso, vocês vão ter muitos questionamentos. O primeiro questionamento que virá na mente de vocês na próxima vez, e talvez hoje, sim, mas como é que eu vou me sujeitar a alguém que está no erro, ou que está equivocado, ou que não vive o que prega? Tudo isso será respondido no próximo vídeo. Mas neste, que é mais prático, estaremos ensinando como você reconhecer coisas muito importantes e necessárias, imprescindíveis para a sua vida, mas também reconhecer-se a si mesmo, como você é, quem você é, qual é seu problema, qual é sua potência de caráter, de personalidade, de formação interior espiritual. Tudo isso você tem que descobrir, e hoje terá essa oportunidade de descobrir. Então, nesta imagem que vocês estão vendo aí, eu vou começar pelo assunto nosso encontro. Claro que eu estou me baseando primeiramente nas reuniões nossas. Estou pensando nas nossas reuniões, na nossa comunhão da igreja, em Santa Rosa, em Marechal e aqui em Mercedes. Estou pensando nessas reuniões. Mas também serve para pensarmos em outros contextos. Nossos encontros. O encontro de verdadeiros pastores com verdadeiras ovelhas. A isso se refere esta expressão, nosso encontro. Para tanto, vou me basear em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o 18. Entretanto, porque não quero que você fique confusa ou confuso, perdido aí em tantos versículos e não sabe onde ir, eu vou mencionar cada um dos pontos que eu me baseio em tal ou qual versículo.
Então vai ficar bem mais fácil para você. Então, o primeiro ponto é nosso encontro. Nosso encontro se baseia no capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 1. Aí no versículo 1, nos baseamos para falarmos de nosso encontro. Observando no meio dos irmãos em geral uma preocupação pelo agradecimento, foi-me dado pelo Senhor estudarmos em grupo o que implica para Paulo, o apóstolo Paulo, o reconhecimento. Para darmos um olhar no tema, vejamos então primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que se refere ao nosso encontro de ovelhas verdadeiras com pastores verdadeiros. O que é que vamos tirar deste versículo como lição com respeito a reconhecimento? Primeiro, tiramos a lição de reconhecer a nós mesmos. É o primeiro ponto desta passagem bíblica até o versículo 18. E que agora estamos estudando o versículo 1. Eu vou ler para vocês não terem dúvida que eu estou dentro desse versículo, dos versículos que eu vou ir mencionando. Versículo 1 diz assim: pois vocês mesmos sabem, irmãos, que nossa entrada entre vocês não foi em vão. E aí eu citaria Jeremias capítulo 3, versículo 15, que já em outros estudos tenho mencionado muitas vezes, onde podemos ver que Deus não traz ovelhas para seus pastores, para seus verdadeiros pastores. Nenhum verdadeiro pastor deve cruzar os braços e dizer: o Senhor vai mandar as ovelhas às quais eu devo pastorear. Não, é o contrário. Deus traz verdadeiros pastores às suas ovelhas. Se você é uma verdadeira ovelha de Deus, Deus vai te levar a verdadeiros pastores. Verdadeiros pastores serão enviados por Deus a ti. E você vai reconhecer. Agora que você fique sendo, entre aspas, pastoreada ou pastoreado por falsos pastores, pode ser uma destas duas razões: que você não é verdadeira ovelha, ou que você compactua com o mal. E você quer ouvir uma mensagem conforme seu ouvido gosta de ouvir. Mas quando você é sincera ou sincero e quer realmente ser transformado e tratado ou tratada como uma ovelha de Cristo, com amor, porque as ovelhas têm que ser tratadas com amor, com carinho, com muito cuidado, com muita delicadeza. Se você quer ter esse tratamento, você precisa ser ovelha de Cristo. Em segundo lugar, você precisa não compactuar com aqueles que são falsos pastores. Então, Deus vai te trazer verdadeiros pastores. Repito o versículo 1. Pois vocês mesmos sabem, irmãos, que nossa entrada entre vocês não foi em vão. Eu pergunto agora, que vi em vocês? Eu, Tito Berry, que vi em vocês? Dinheiro? Mulheres lindas? Oportunidade de ser destacado, reconhecido? Ou foi muita ingenuidade minha me unir a vocês? Será que eu estava sabendo dos riscos? De ovelhas rebeldes? De ovelhas muito feridas, as quais tenha que cuidar e curar por muitos anos, talvez? Será que eu ignorei tudo isso? Primeiro de tudo, devemos reconhecer a nós mesmos.
se você esteve ou está comigo, e eu estou com vocês, por ambos os lados devemos ter consciência que cada um de nós é responsável do lugar que temos adotado para ficar pastando pastos verdes que vêm de Deus, que é a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz de Deus. Você é responsável e eu sou responsável. E quando nós reconhecemos a nós mesmos o nosso lugar, o que eu precisava antes de ter um pastor trazido por Deus para a minha vida, eu precisava conhecimento, eu precisava cuidados paliativos, que são quando a ovelha já está quase morrendo. Eu precisava apenas curativos de pequenas feridas. Eu só precisava carinho, uma mão que passasse por cima da minha lã, que me acariciasse o rosto, que me trouxesse água, me beijasse no hocico. Era só isso que eu precisava. Então, por isso é que muitas vezes as pessoas se enganam. Mas quando as pessoas que são verdadeiras ovelhas de Cristo não se enganam e se conhecem a si mesmas como ovelhas de Cristo, então vão atrair a elas verdadeiros pastores. E eu me sinto verdadeiro diante do Senhor Jesus. E como eu sei que sou verdadeiro, não precisam me chamar. Eu vou em obediência ao Senhor. Até mesmo nas denominações cristãs. Tenho direito de entrar em todos os lados, porque as ovelhas são de Cristo. Segundo ponto, que está na imagem, é aprovados por Deus. Devemos reconhecer o contexto social. Para tanto, devemos ser aprovados por Deus para esse contexto. Tem muitos pastores bons por aí e que vivem fora de contexto. Que quando a pessoa se converte e vem dizendo, pastor, olha aqui as feridas que eu estou trazendo. Eu fui machucada ou machucado. Uma mulher pode dizer, eu fui batida toda a vida. Eu fui violada. E que fazem certos pastores aí? Reúnem a diretoria, um grupo de homens, porque normalmente é só homens, conta o que lhe aconteceu e o próximo culto toda a igreja está sabendo. Então, são pessoas que não discernem o contexto e não vivem no contexto social que devem viver. Por quê? Porque carecem de visão espiritual, carecem de temor de Deus, carecem de identidade como verdadeiros pastores. Ao não ter a identidade, eles cometem grossos pecados. Eu estava vendo no dia de hoje um vídeo de alguém que confessou que era por muitos anos homossexual. E eu fiquei pensando, meu Deus, e algum dia eu poderei ministrar sobre o perdão, sobre a confissão e o perdão. É outro assunto muito delicado. E eu quero dizer para todos vocês que eu não torço para nenhum lado. Eu não me torço, eu não me inclino para nenhum lado. Eu não me inclino para nenhuma doutrina particular. Eu não me inclino para nenhuma experiência minha na vida
com os pais, com os irmãos da família, ou com os amigos, ou nas igrejas. Eu não me inclino para nenhum tipo de trauma da vida. Eu prego a pura palavra de Deus, goste a quem gostar. Mas ela, assim como eu prego, me curou a mim sempre, em todos os meus problemas da vida. Mas então eu fiquei pensando, se uma pessoa que padeceu estupro ou é gay e de repente confessa para um pastor de confiança e a igreja tem que saber, isso não é pastoreio genuíno. Isso é qualquer coisa. Antes bem será um clube que interessa o dinheiro. Um montante de dinheiro e um montante de pessoas afins à filosofia daquele clube. Mas nós estamos tratando com a igreja do Senhor. Portanto, saber reconhecer o contexto atual da sociedade é muito importante. Hoje, o contexto atual me demanda que se alguém me confessa um desses problemas de sua vida, eu não conto nem para a esposa. O contexto atual me demanda guardar segredo absoluto e levar eu em oração diante de Deus e aconselhar a pessoa em particular, se possível, me escondendo da minha família e dos meus irmãos em Cristo, para poder ajudar a pessoa. Porque hoje o contexto atual está dominado pela fofoca, pelo ódio, pela inveja, pela perseguição e por muitos males mais, como a intolerância e a vingança. Por isso temos que reconhecer o contexto atual. E para basear-me nisto, para ter uma base para o que eu falei, vou ler versículo 2 e versículo 3. Porque tendo sofrido e sido injuriados anteriormente em Filipos, como vocês sabem, fomos ousados em nosso Deus para pregar a vocês o Evangelho de Deus em meio a um grande conflito. Este apóstolo está falando em plural. Já vamos ver por que ele fala em plural. Ele está falando em nome de mais 2 apóstolos. São 3 apóstolos nessa conjugação em plural, que estão aqui presentes. Porque tendo sofrido e sido injuriados anteriormente em Filipos, como vocês sabem, fomos nós os 3 apóstolos ousados em nosso Deus para pregar a vocês o Evangelho de Deus em meio a um grande conflito. Eles tinham sido perseguidos, eles tinham sido maltratados, eles tinham sido mal interpretados. Houveram más suspeitas deles. Quando Paulo e Barnabé foram sem sua esposa numa missão, já os irmãos provavelmente começaram a desconfiar e a fofoquear. Por que os outros apóstolos trouxeram suas esposas e estes 2 não trazem? Esse ambiente vivemos hoje. Esse é o ambiente que vivemos hoje. Nesse ambiente que eu, verdadeiro pastor, e todo verdadeiro pastor sofre, porque é impressionante como nos oprimem com más suspeitas, com intolerância, com exigências, que nós temos que mostrar onde está escrito, que nós temos que dar nome quando falamos com eles.
que nós temos que juntar as pessoas para esclarecer, porque essas pessoas não estão conformes com a correção que um pastor verdadeiro vai dar a eles. Estamos vivendo um tempo difícil, muito cruel para os verdadeiros pastores e apóstolos de Cristo. Mas estes apóstolos tiveram coragem de dizer, mesmo que me persigam, eu vou entregar o evangelho de Deus. Não vou inventar outro evangelho. Não vou inventar um evangelho de castigo, de condenação, de inferno, de pecado, de diabo. Senão um evangelho de paz, de perdão, de misericórdia. E o versículo 3 diz, porque a nossa exortação não vem de engano ou imundície, nem de astúcia. A nossa exortação. Paulo está dizendo, quando eu e os outros apóstolos viemos a vocês e aconselhamos a vocês, falamos com vocês a palavra de Deus, para vocês alertarem contra os falsos e seguir a palavra de Deus fielmente e se deixarem tratar pela palavra de Deus, vocês poderiam ter tido a imaginação que, como lá na outra cidade falaram mal de mim, diria o apóstolo aqui, e talvez chegou a fofoca a vocês, então vocês estão com todo o direito de ter uma má suspeita. Mas eu, Paulo, quero dizer para vocês que nós, nenhum dos três, viemos a enganar a vocês com imundície e nem com astúcia. Astúcia é uma palavra muito simples, fácil de entender, mas a palavra imundície é profunda neste versículo. Se refere a muita coisa que é do diabo, que é do pecado, que é da carne, que é do mundo, que é dos antros de pecado, de prostituição, de adultério. As mentiras do diabo, pai da mentira. Isso tudo inclui a palavra imundícia. E ele disse muito claro, nós viemos a vocês a pregar-lhes o evangelho, não com engano, nem imundícia, nem astúcia. Ele conhecia o ambiente no qual ele estava pregando com seus companheiros apóstolos. Por isso ele foi cruel e direto com eles, a dizer-lhes essa verdade. Terceira forma de reconhecimento. Primeiro foi reconhecer a nós mesmos. Segundo foi reconhecer o contexto social. Agora, reconhecer nossa aprovação divina. Versículo 4. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova nossos corações. Quem prova os corações dos verdadeiros pastores e apóstolos verdadeiros de Cristo? Deus. Ninguém pode provar um coração, o coração de um verdadeiro apóstolo e verdadeiro pastor. Ninguém. Ninguém está em condições de provar. Examinar e provar o coração de um genuíno pastor e apóstolo de Cristo. Só Deus. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, diz o apóstolo Paulo. Vocês acham que pregar este evangelho que eu estou pregando é uma brincadeirinha? Vocês pensam que é igualzinho aos dos outros? Vocês podem imaginar que eu estou no mesmo patamar que os outros? Vocês podem e terão a ousadia de pensar que me dá o mesmo ouvir a Jair, ouvir a Caio, ouvir a Fernando, ouvir a Jairo, ouvir a Pedro e a Tito? Não dá no mesmo. Porque aqui se prega o evangelho de Deus puro,
sem distorção nenhuma. Portanto, o apóstolo reconheceu que ele foi aprovado e tentou passar esta comunicação aos irmãos, dizendo: olha, gente, vocês são o corpo de Cristo comigo. Se Deus nos aprovou a nós, apóstolos e pastores verdadeiros, vocês têm que nos aprovar também. Agora, se vocês ficam de fora, de longe, olhando e dizendo, não, ele que se vire, como que disse, ele pregou muito pesado, e agora que se vire, o próximo domingo não vem ninguém. Que não venha ninguém, mas o pregador verdadeiro, aquele verdadeiro apóstolo, verdadeiro pastor, vai continuar pregando a verdade pura. E vocês, corpo de Cristo, tem que estar junto com ele. Por quê? Porque vocês também amadurecem, querem amadurecer, querem ser parte da glória do apostolado, como está lá em Romanos capítulo 1, do 1 ao 4. Vocês querem participar dessa glória. Então, vocês também devem reconhecer a aprovação que existe naqueles homens e mulheres de Deus que ministram a palavra pura de Deus a cada um de vocês. Pois nunca usamos palavras lisonjeiras, como vocês sabem, nem qualquer pretensão de cobiça. Pretensão de cobiça. Deus é testemunha. Sabem vocês que a expressão Deus é testemunha, aqui de Paulo, e em outras partes, outras semelhantes, equivale no grego a jurar. Sabiam que Paulo está jurando por Deus aqui? Paulo está jurando por Deus. Na linguagem atual, ele está dizendo, juro por Deus, que, como vocês sabem, nunca usamos palavras lisonjeiras, nem qualquer pretensão de cobiça. Juro por Deus. Versículo 6. Nem buscamos glória dos homens, nem de vocês, nem de outros, embora pudéssemos impor nossa autoridade como apóstolos de Cristo. Eu quero comunicar a vocês que a autoridade dos verdadeiros apóstolos vai muito além de tudo que você já viu e ouviu. Vai muito além de tudo que você já ouviu e viu. E de tudo que você conhece dentro da palavra de Deus. E de tudo o que puderam lhe ensinar. E de tudo o que puderam lhe esconder de você. A autoridade apostólica é tão grande, tão séria, que eu teria pelo menos uma meia dúzia de testemunhos concretos com respeito a isso. Como quando existe uma verdadeira apostolicidade e um verdadeiro pastorado, não existe o que diz Paulo aqui. Diz ele aqui, no 6, não buscamos glória dos homens. Não existe a busca de glória. Não existe a busca de dinheiro. Não existe a busca de poder, de reconhecimento. O que sim existe, uma entrega total do verdadeiro pastor e o verdadeiro apóstolo para dizer aquilo mesmo que morra diante dele, sua esposa, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, quem quer que seja. Lá em Números capítulo 6 está o requisito para os sacerdotes voluntários, que equivale a apóstolos do Novo Testamento. E um dos requisitos é que não toque morto. Em outras palavras, nem vá para um velório. Não vá que você se contamine. Por quê? Porque você é apóstolo.
porque você é um verdadeiro apóstolo do Senhor. Isto é muito delicado. Mas arrisco muitas vezes em pensar que hoje vivemos um tempo de muita misericórdia do Senhor e Ele vai cumprir o seu plano na vida de cada um de nós. Então ficamos aqui em reconhecer nossa aprovação divina. E agora vamos ver reconhecernos crentes. Tem 2 versículos na passagem que menciona crente. Um está... Já vou encontrar. Bom, me escapou aqui, não estou encontrando. Mas são 2 versículos. Você vai ver que o apóstolo fala que ele, mais os outros apóstolos, são crentes. E que os irmãos também são crentes. O fator ser crentes é muito importante. Hoje, a maioria dos chamados crentes não são crentes, porque vivem pela vista, e vivem pelo ouvido, e vivem pela boca, pelo que eles querem falar e o que os outros falam, e não pelo que é a palavra genuína de Deus. Eles não sabem o que é viver pela fé. Eles vivem por vista. Portanto, não são crentes em Cristo Jesus. Creem em qualquer outra coisa, até em falsos messias, falsos deuses, mas não em Cristo. Eu denuncio pela palavra de Deus que esses são apóstatas. E você não deve seguir apóstatas, porque eles não creem em Cristo. Eles vivem pela vista, pelo ouvido e pela boca, e não vivem pela fé. E esse trecho foi como que escondido dos meus olhos. Não importa, vamos em frente. Aqui diz o seguinte: vocês são testemunha, e Deus também, de quão santos, justos e irrepreensíveis nós os que cremos. Aqui está, no versículo 10. Os que cremos, nós os que cremos, nos comportamos para com vocês. Quem eram esses nós? Paulo, Silvano e Timóteo. Assim como vocês também sabem que temos sido para cada um de vocês como um pai para os seus filhos, exortando-os, consolando-os e dando testemunho, para que vocês possam andar dignos de Deus, que os chama para o seu reino e glória. Portanto, também damos graças a Deus sem cessar, porque quando recebestes a palavra de Deus que de nós ouviste, não a recebeste como palavras de homem, mas como é em verdade a palavra de Deus que também atua em vocês crentes. Aqui está. Aí encontramos 2 vezes a palavra crentes. Eles eram crentes e o povo de Deus era crente. Que lindo se a igreja de hoje despertasse e descobrisse que ela realmente não está vivendo a fé, está vivendo pela vista e não pela fé. Por último, eu faço uma pergunta: para quê? Para que queremos essa mudança? Para que queremos nos reconhecer a nós mesmos? Para que queremos reconhecer aos outros? O contexto social. Para que queremos reconhecer nossa aprovação divina? E que vocês reconheçam nossa aprovação divina. Para que queremos reconhecer
reconhecermos crentes, nós, pastores, apóstolos, ou os outros também. Para que queremos reconhecermos crentes? Aqui no versículo 13, que já li, está claro. Para sermos dignos de Deus, que os chama para o seu reino e glória. Para sermos dignos de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Sabia você que Deus está lhe chamando? Sabia você que você mesmo salvo? Deus está batendo na sua porta todos os dias. Todos os dias está batendo na porta do seu coração. E você está seguindo o ensino do mundo, a escola do mundo, a escola dos políticos, o ensino errado dos calvinistas e arminianistas. E você se agarra no ensino do seu pai, da sua mãe, como um mandamento que está por cima de Deus. E você estoura, seu corpo, sua alma, está arrebentando de problemas, de pesos que está carregando por seguir ensinos errados, até de demônios, segundo a palavra de Deus. Vocês estão sendo chamados todos os dias, mas vocês não querem ouvir. Como eu vou ouvir deste argentino? Eu sou brasileiro. Como eu vou ouvir deste judeu porque eu sou cristão? Como eu vou ouvir deste cristão se eu sou judeu? Como um espírita vai soltar uma palavra de Deus? Eu não posso esperar isso. E Deus está batendo a porta dos corações de muita gente nos dias de hoje que não querem reconhecer Deus. O problema deles, desta raça de pessoas nos dias de hoje, é que não reconhecem Deus na sua vida. Não reconhecem o senhorio de Deus. Eles querem um Deus bombeiro, eles querem um Deus socorro, mas não querem um Deus Senhor. O nome mais importante de Deus é Senhor. Ele é Senhor. Acima dele não há ninguém que mande mais que ele. A supremacia é de Deus. Ele é o Supremo. Ele é o Supremo. E quando Deus fala e você não quer ouvir, certamente vai sofrer as consequências em vida. Mas ainda há tempo, porque Deus tem paciência e está lhe chamando de novo, através desta meditação, de reconhecer. Você precisa ser humilde para reconhecer que o outro é superior que você. Enquanto você não reconhece isso, você vai sucumbir na miséria espiritual e existencial, porque você se acha o Supremo. Mas quando alguém genuíno de Deus reconhece que Jesus Cristo é o único Supremo e vive em sujeição a Ele, você deve ouvi-lo. Você deve obedecê-lo. Você deve reconhecê-lo para que sua vida melhore e seja muito outra, muito melhor, realmente nova para você, para Deus e para os que convivem com você. Deus abençoe. Ainda é tempo.